Salve galera, aqui quem fala é o Davi, e o vídeo que eu estou trazendo hoje é: esse novo mangá é insano demais, igual Chainsaw. Manos e manas, vocês precisam ver Dandadan, ele é muito insano. Eu fiquei viciado nesse mangá, e ele já é um grande sucesso no Japão, porque com apenas 2 volumes ele já vendeu mais de 420 mil cópias. O volume 2 na sua primeira semana vendeu 85 mil, e na sua segunda semana ele vendeu mais 16 mil, e juntando as 2 semanas, ele conseguiu vender mais de 100 mil cópias. Resumindo, ele conseguiu chegar no nível de mangás famosos que já tem anime, tipo Black Clover, que no seu novo volume vendeu 137 mil cópias em 2 semanas. Então, comparando os 2 mangás, dá para saber que Dandadan é um grande sucesso. Mano, se gostou, deixa o like e inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito. Agora, deixando de enrolar, a história se inicia mostrando um figurante falando para a heroína principal que se ela não vai emprestar dinheiro para ele, então não vai ter encontro entre os dois, e se ela quiser dormir com ele, a conta do hotel é por conta dela. Ao ouvir isso, a garota ficou irritada e tentou dar um chute no rosto do cara, mas ele desviou e deu um chute na barriga dela, e falou que se ela não tem dinheiro, ela não vale porra nenhuma. Depois mostra ela explicando para as suas amigas que aquele figurante foi seu primeiro namorado, e o motivo dela ter ficado com ele foi porque ele tem um rosto parecido com um ator famoso com o nome de Takakura Ken. Assim, depois, quando ela estava andando pela escola, ela viu uns figurantes jogando bolinhas de papel no protagonista, e como a mina é uma boa pessoa, ela sentou na frente dele para fazer os figurantes pararem de fazer bullying com ele. Ao ver isso, o prota falou que acredita que ele sabe do que ela gosta, porque só existe um motivo para uma mina como ela abordar ele. Ao ouvir isso, ela respondeu que não quer virar a namorada dele ou algo do tipo, mas ele falou que não era isso que ele queria dizer. Depois de falar isso, ele mostrou um livro de ocultismo sobre alienígenas. Ao ver o livro, a garota falou que não acredita em extraterrestre, mas o prota ignorou o que ela tinha acabado de falar e começou a dar uma longa explicação sobre o Japão está se preparando para uma guerra interestelar contra os alienígenas. Assim, depois de ouvir essa longa explicação dele, ela fala que não acredita em extraterrestre, mas ela acredita em fantasmas. Ao ouvir isso, o prota começou a rir da cara dela, e falou que não existe essa coisa de fantasma. Por causa dessa fala dele, os dois começaram a discutir e acabaram fazendo uma aposta. Depois mostra a garota em um hospital abandonado, falando com o prota pelo celular, e ele explicou que esse hospital é um santuário para os extraterrestres, e se eles convocarem a nave espacial deles no telhado, ela será abduzida, e os alienígenas irão pegar ela para realizar experimentos. Depois dessa explicação do prota, ela perguntou se ele já viu um extraterrestre antes, e ele respondeu que talvez, porque quando uma pessoa é abduzida, ela tem suas memórias apagadas. Ao ouvir isso, ela confirmou que ele é só um mentiroso mesmo. Assim, ela perguntou que ele já entrou no túnel do fantasma, e ele respondeu que não existe fantasma, e que ele vai entrar agora. Mas mesmo falando isso, ele estava tremendo de medo. Ao mesmo tempo, a garota falou que esse túnel é muito famoso na internet, e o motivo dela acreditar em fantasma e porque sua avó tem poderes psíquicos. Assim, ela explica que quando seus pais se foram, ela começou a morar com sua avó, e nessa sua família existe uma regra estranha que faz ela ter que fazer um feitiço com os dedos sempre que ela sai para algum lugar. Obviamente, todos os garotos zombavam dela, e se ela não fizesse isso, sua avó ficava com raiva dela. Mas um certo dia, um garoto que ela gostava zombou dela, e naquele momento ela odiou sua vovó e falou várias coisas ruins para ela, e desde aquele dia ela parou de fazer o feitiço. Mas depois de um tempo, ela percebeu que não tinha ficado com raiva pelo garoto não gostar dela. Ela odiou foi o fato do garoto que ela gostava tinha zombado sua vovó. A mina também explica que nunca viu um fantasma, mas sua avó tinha o sexto sentido que fazia ela conseguir ver fantasma. Assim, enquanto o prota estava tendo sua primeira conversa divertida com uma garota pelo celular, do nada ele viu uma velha assustadora, e essa assombração falou que vai deixar ele chupar o pai dela, e em troca ele tem que deixar ela chupar a banana dele. Ao ouvir isso, ele ficou assustado e começou a correr, como sua vida dependesse disso. Assim, depois de sair do túnel, ele tentou se acalmar
acalmar, falando que ele apenas correu de uma velha com tesão. Mas a garota falou que se a vovô Turbo ultrapassar ele será amaldiçoado. Ao terminar de falar isso, o sinal do celular caiu, e a cena voltou a mostrar a mina. E enquanto ela estava preocupada com ele, ela viu 3 caras bizarros na frente dela. Ao ver eles, ela começou a correr sem pensar 2 vezes, mas ela acabou sendo capturada. Depois, quando ela abriu os olhos, ela se viu em um lugar estranho, amarrada em uma cadeira. Ao mesmo tempo, um dos caras bizarros começou a explicar que eles são alienígenas, e a espécie deles é exclusivamente composta por machos. Portanto, eles só conseguem se reproduzir usando uma tecnologia de clonagem. Contudo, no processo de usar essa tecnologia, a raça deles acabou perdendo suas emoções e também suas funções reprodutivas. Então, para poder recuperar suas emoções, eles decidiram fazer aquilo com uma fêmea humana para assim poder realizar seus experimentos. Ao ouvir isso, a garota entrou em desespero e falou que tem guardado sua castidade para o Takakura Ken. Ao mesmo tempo, o celular começou a tocar, e do nada um monstro saiu de dentro do celular e arrancou a banana do alienígena com a boca. Assim é revelado que esse monstro é o Prota, e ele explica que foi amaldiçoado pela vovó Turbo. Ao terminar de falar isso, a velha tomou o controle do corpo dele e falou que ela quer chupar um bananão. Ao mesmo tempo, os alienígenas revelaram sua verdadeira forma e atacaram ela. Mas a vovô Turbo, com sua grande velocidade, desviou dos ataques e arrancou mais uma banana com a boca. Mas usando seus poderes de telecinese, eles conseguiram parar a velha, e o Prota recuperou o controle do seu corpo. Assim ele fala que não tem nenhum amigo. Então ele pensou que os alienígenas talvez quisessem virar amigo dele, e desde criança ele tenta chamar eles, mas eles nunca apareceram. Assim, enquanto ele vivia sua vida, as pessoas incomodavam ele por diversão. E no meio dessa escuridão que ele chamava de vida, a única pessoa que defendeu ele foi a heroína principal. Então, se for por ela, ele não se importa de se tornar uma aberração. Mas como esse mangá gosta de brincar com os clichês, mesmo depois desse discurso motivacional, o Prota não conseguiu terminar sua transformação. Desse jeito, o alienígena usou sua telecinese para excitar a garota. Assim ela começou a ter uma lembrança onde sua avó ensinava ela a soltar o ki pelo topo da cabeça como um grande flash. Ao mesmo tempo, ela começou a brilhar, e as coisas ao redor dela foram destruídas. Ao ver isso, o alienígena explica que ele estimulou demais as ondas cerebrais dessa humana. Por causa disso, ela acabou despertando os poderes de telecinese que estava oculto dentro dela. Depois, a garota deu uma voadora na cara do alienígena e usou sua telecinese para expulsar a vovô Turbo de dentro do Prota. Mas a velha falou que mesmo que ela não esteja mais possuindo ele, ela roubou a banana dele, e enquanto ela tiver a banana desse garoto, a maldição não vai desaparecer. Mas se eles quiserem tirar a maldição, eles vão ter que ir para o túnel. Depois de falar isso, ela desapareceu, e ao mesmo tempo a nave espacial começou a explodir. Assim, depois de conseguir fugir, eles começaram a conversar sobre tudo o que aconteceu, e no meio da conversa o Prota falou algo que fez o coração da garota acelerar, mas ela fala para ela mesma que isso só aconteceu porque ele falou uma frase do Takakura Ken. Então, depois de acalmar o coração, ela perguntou para o Prota qual era o nome dele, e ele respondeu que é Takakura Ken. Assim acaba o primeiro capítulo do mangá, que é bem grande. Galera, esse mangá mistura ocultismo com alienígenas e mais várias outras coisas que deixa esse mangá insano demais. O autor desse mangá já foi assistente do autor de Chainsaw Man, então deu para perceber de onde ele aprendeu toda essa loucura. E nesse mangá, tanto o protagonista quanto a heroína são muito overpower. Manos e manas, eu vou ficando por aqui, falou.